Você já parou para pensar que tudo o que você sempre sonhou pode estar mais perto do que imagina? Que a força para mudar sua vida, para conquistar seus sonhos e se tornar verdadeiramente extraordinário está dentro de você agora mesmo? Hoje, vamos embarcar em uma jornada de transformação profunda, onde cada pensamento, cada decisão e cada ação podem se tornar a chave para o seu sucesso. Prepare-se para descobrir como dominar sua mente, transformar seus medos em coragem e fazer do universo seu aliado. Mas antes de começarmos, eu quero que você faça algo por você mesmo. Se inscreva no canal para nunca perder uma mensagem que pode mudar sua vida. Deixe o seu like, porque ele mostra que você acredita no próprio poder de transformação. E comente aqui embaixo, compartilhe seus sonhos, seus desafios, suas vitórias. Vamos crescer juntos nessa jornada. Agora, respire fundo, abra sua mente e o seu coração, porque o que você vai ouvir hoje pode ser o impulso que faltava para transformar completamente a sua realidade. Está pronto para despertar a força que existe dentro de você? Então vamos juntos, porque a mudança começa agora. Você já parou para pensar que a vida está cheia de portas que se abrem e fecham diante de você e muitas vezes você nem percebe? Cada oportunidade é um convite silencioso do universo e cada decisão é a faísca que acende a chama da sua ação. Napoleon Hill nos lembra: uma decisão firme tomada com fé move montanhas. Mas não é apenas sobre escolher, é sobre comprometer-se totalmente. Sentir no peito que aquilo que você decidiu vai acontecer, custe o que custar. Imagine-se agora diante de um momento crucial. A dúvida surge, a mente tenta convencer você de que não é o momento certo, que você não está preparado. Mas aí você se lembra: a vida recompensa os decididos, não os indecisos. Pergunta provocante: e se hoje você decidisse que nada, nem medo, nem opinião alheia, nem passado, poderá impedir você de alcançar seu sonho? A decisão não é apenas um ato mental, é um pacto com a sua própria grandeza. É quando você olha para o espelho e diz com convicção: eu sou capaz de transformar minhas decisões em resultados extraordinários. Eu tomo posse da minha vida e ninguém pode me deter. Cada passo que você der a partir de hoje será impulsionado por essa decisão. Cada obstáculo será apenas uma oportunidade de testar a força da sua fé e da sua determinação. Lembre-se, quem hesita, perde. Quem decide com coragem, escreve sua própria história de sucesso. Domine o poder da decisão, e você terá começado a dominar a vida. A mente é o território mais poderoso que você possui. Tudo o que você vê no mundo, tudo o que você conquista ou perde, começa aqui, dentro de você. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você cultivar ervas daninhas, dúvidas, medos, pessimismo, elas dominarão cada espaço, sufocando qualquer semente de grandeza. Mas se você semear fé, coragem, determinação e visão clara, verá florescer um campo infinito de oportunidades. Você já percebeu quantas vezes sua própria mente é o maior obstáculo que você enfrenta? Quantos sonhos foram deixados de lado, não por falta de recursos, mas porque a mente permitiu que o medo, a dúvida ou a procrastinação comandassem? Cada pensamento negativo é uma corrente invisível que te prende ao mesmo lugar. Cada pensamento de fé, coragem e ação é uma chave dourada que abre portas para a liberdade e a prosperidade. E não se engane, ninguém pode fazer isso por você. Nenhum mentor, nenhum livro, nenhuma técnica mágica. O domínio da mente é uma batalha silenciosa, travada no íntimo do seu ser. Você caminha sozinho, enfrenta suas próprias sombras, encara medos que ninguém mais vê. Mas é nesse processo que você se torna invencível. Pergunta provocante:
Você está nutrindo sua mente com o que a eleva ou está permitindo que ela se envenene com dúvidas e medos alheios? A transformação da mente começa com pequenas atitudes diárias. Ao acordar, olhe no espelho e declare: minha mente é minha aliada. Cada pensamento meu é uma ferramenta de criação. Eu escolho a fé, a coragem, a abundância e a ação. Napoleon Hill nos lembra: a mente é energia pura e a energia segue o pensamento. Se você pensa riqueza, riqueza será atraída. Se você pensa fracasso, fracasso será sua sombra constante. Cada pensamento gera ação, cada ação gera hábito, cada hábito molda o destino. Pense nisso. Enquanto você hesita, o universo não para. Ele continua enviando oportunidades, pessoas, sinais e desafios. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que permanecem estagnados é clara. Os que prosperam aprenderam a dominar a mente. Eles não reagem ao caos, eles criam o caos a seu favor. Eles não deixam que dúvidas silenciem seu potencial. Eles transformam pensamentos em decisões firmes, sonhos em realidade tangível. Imagine uma situação desafiadora. Você está sozinho, sem apoio, enfrentando problemas que parecem maiores que você. A mente que não é dominada implora para desistir. A mente que é aliada encontra soluções, percebe oportunidades invisíveis, fortalece a coragem e transforma o medo em combustível para a ação. Afirmação poderosa: eu sou o comandante da minha mente. Cada pensamento, cada decisão, cada emoção está a serviço da minha grandeza. Nada pode me desviar do caminho que escolhi. Transformar a mente em aliada exige disciplina. Requer que você leia, estude, observe, reflita e internalize o que realmente importa. Requer que você se exponha ao desconforto da solitude, da introspecção e da honestidade brutal consigo mesmo. Mas a recompensa é incomensurável. Uma mente dominada é uma força que atrai riqueza, propósito, sucesso e paz interior. Lembre-se, você não precisa esperar circunstâncias perfeitas, talentos extraordinários ou sorte ilimitada. Você só precisa de uma mente disciplinada, de fé inabalável e de ação constante. Quando você domina sua mente, o mundo se curva diante da sua determinação. Pergunte-se todos os dias: estou pensando como um vencedor ou como um espectador da minha própria vida? E então responda com convicção: eu domino minha mente, eu domino minha vida. Nada pode me deter. O universo é um espelho. Ele não julga, não escolhe e não tem preconceitos. Ele apenas responde à energia que você emite. Napoleon Hill nos ensinou que tudo o que você atrai para a sua vida começa com um pensamento, um sentimento e uma ação direcionados. Cada desejo que você mantém em silêncio, cada medo que você deixa florescer, cada crença que você sustenta, envia ondas para o universo e ele responde. Mas aqui está o segredo que muitos nunca compreendem: pensar não basta, desejar não basta. Você deve agir mesmo que com passos pequenos. A lei da atração não é mágica passiva, é uma parceria dinâmica entre pensamento, emoção e ação. Imagine João, um homem comum, trabalhando todos os dias em um emprego que não satisfaz sua alma. Ele sonha com liberdade financeira, com uma vida de propósito, mas passa os dias reclamando das circunstâncias. João não percebe que a energia que ele emana é de escassez e dúvida. E como um eco silencioso, o universo lhe devolve exatamente isso: mais dificuldades, mais bloqueios, mais obstáculos. Agora imagine Ana, que tinha os mesmos sonhos que João. Mas Ana decide dominar sua mente. Ela cria imagens claras de seu futuro, sente o sucesso como se já fosse realidade e, mais importante, age diariamente.
Ela procura conhecimento, se conecta com pessoas que a inspiram, enfrenta medos que a paralisavam e dá passos concretos, mesmo que tímidos. Pergunta provocante: qual dessas duas pessoas você quer ser? Quem você vê quando olha para dentro do seu próprio coração? A diferença não está na sorte, na oportunidade ou no talento. Está na qualidade da energia que você emite e na disposição de transformar pensamentos em ação. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas para que isso aconteça, é preciso mais do que acreditar. É preciso sentir, agir e perseverar. Cada pensamento de dúvida deve ser substituído por uma afirmação poderosa. Cada hesitação deve ser confrontada com coragem. Cada obstáculo deve ser recebido como teste e oportunidade. Afirmação poderosa: o universo está conspirando a meu favor. Cada pessoa, cada circunstância, cada desafio me aproxima do meu destino. Eu sou um ímã para oportunidades, prosperidade e sucesso. E aqui está outro segredo: o universo responde com precisão absoluta, mas ele não atende a pedidos vagos. Você precisa ser específico. Você precisa declarar seus desejos com clareza e confiança, visualizar cada detalhe e sentir a emoção de já ter conquistado. Sentir gratidão pelo que ainda não veio é a ponte entre o desejo e a realização. Imagine agora uma situação desafiadora. Você quer criar um negócio, transformar sua carreira ou conquistar um grande sonho. O medo tenta sussurrar: você não consegue. Mas você responde com ação. Pesquisa, aprende, se conecta, arrisca, ajusta, persiste. Cada passo aumenta a energia da sua mente e envia sinais claros ao universo. Eu estou pronto, eu estou comprometido, eu mereço. E o universo responde. Ele envia pessoas, ideias, coincidências, oportunidades que você jamais imaginou, mas sempre em proporção à fé, à clareza e à ação que você demonstra. Aqueles que esperam passivamente ficam com nada. Aqueles que agem, mesmo sob medo, conquistam o extraordinário. Pergunta provocante: você está esperando que as coisas aconteçam ou está criando o seu próprio caminho, passo a passo, pensamento a pensamento, ação a ação? E então, diante de cada dificuldade, lembre-se: não existem acidentes, não existem falhas. Cada desafio é um mestre silencioso, cada rejeição é um guia, cada fracasso é uma lição. O universo não pune, ele ensina, ele ajusta, ele prepara. Afirmação poderosa: eu recebo o que vibro, eu conquisto o que persisto. Cada desafio é uma oportunidade, cada passo é um avanço. Nada pode me impedir de manifestar minha grandeza. Agora, olhe para o espelho e veja o vencedor que você está se tornando. Aquele que aprendeu que dominar a mente é dominar a vida e que a lei da atração só se manifesta para quem age, sente e acredita de verdade. Cada pensamento, cada emoção, cada ação consciente é um fio dourado que te conecta ao destino que você merece. O universo não é seu inimigo. Ele não está contra você. Ele é o seu aliado mais poderoso, pronto para responder às suas decisões, à sua fé e às suas ações. Mas a questão é: você está pronto para ser digno desse poder? E então você respira fundo, fecha os olhos e afirma: eu faço do universo meu aliado. Eu atraio sucesso, riqueza, oportunidades e propósito. Nada me deterá, porque eu domino minha mente e assim domino minha vida. Fé não é apenas acreditar em algo que se vê. Fé é acreditar no invisível, confiar no intangível, caminhar por trilhas que ainda não existem e sentir que cada passo que você dá já está sustentado pelo universo. Napoleon Hill dizia que a fé é a força que move o mundo invisível, a energia que transforma pensamentos em realidade e o combustível que transforma obstáculos em degraus para o sucesso. Pense em Maria,
uma jovem determinada a abrir seu próprio negócio. Ela não tinha recursos, nem conexões, nem garantias de sucesso. Mas ela tinha fé. Uma fé que não vacilava mesmo diante de portas fechadas e rostos que diziam: "Isso é impossível." Maria sabia que, enquanto mantivesse a visão clara e o propósito firme, as circunstâncias se curvariam à sua persistência. Muitas pessoas confundem fé com esperança. Esperança é esperar que algo aconteça, enquanto fé é criar um estado interno tão poderoso que você se recusa a permitir que qualquer dúvida desvie seu caminho. A fé inabalável não é cega, ela é guiada pela razão, pela disciplina e pela ação constante. É a certeza de que cada passo dado com coragem terá eco no mundo. E se você refletir, verá que todas as grandes conquistas da humanidade nasceram da fé. Thomas Edison não teve medo de milhares de falhas, porque acreditava que cada tentativa o aproximava da lâmpada perfeita. Abraham Lincoln enfrentou guerras e rejeições, mas manteve a convicção de que seu propósito era maior do que qualquer obstáculo. A fé transformou sonhos em revoluções, ideias em impérios e simples ações em legados eternos. Você já se perguntou quantas vezes a própria vida testou sua fé? Quantas vezes você teve que continuar caminhando, mesmo quando nada parecia indicar sucesso, quando cada sinal externo dizia: desista? É nesse momento que a fé se revela. É nesse momento que você percebe que a mente e o espírito são muito mais poderosos do que qualquer dificuldade externa. A fé também exige paciência. O mundo moderno quer resultados imediatos, mas o universo trabalha em sua própria cadência. Cada dificuldade, cada atraso, cada fracasso aparente é uma oportunidade de fortalecer a fé, de refinar a determinação, de provar que você não depende do externo, mas da força interior que cria tudo ao seu redor. Pense nos momentos de solidão, quando ninguém entende suas escolhas, quando até você começa a duvidar. É nesses instantes que a fé precisa ser mais profunda do que qualquer voz de medo. É nessa solidão que você descobre que não há ninguém mais poderoso para confiar do que você mesmo, e que o universo, invisível e silencioso, está sempre em movimento, preparando o terreno para que seus sonhos se manifestem. A fé não é passiva, ela exige ação. A fé que não se traduz em passos concretos, que não se manifesta em hábitos consistentes, que não é testada pelos desafios, é uma fé frágil, fácil de quebrar diante do primeiro obstáculo. A verdadeira fé transforma a mente em uma arma poderosa, capaz de criar soluções, de superar barreiras, de enxergar oportunidades onde outros só veem problemas. Imagine um rio que enfrenta uma pedra no seu caminho. A água não para. Ela contorna, esculpe, dissolve, até transformar a pedra em parte de sua própria trajetória. Assim é a fé aplicada à vida. Não é a ausência de obstáculos, mas a certeza de que cada desafio pode ser transformado em avanço, cada dificuldade em aprendizado, cada momento de incerteza em preparação para algo maior. A fé é silenciosa e constante. Ela não se vangloria, não exige reconhecimento, mas trabalha em segredo, moldando a mente e o coração, preparando o terreno para que os resultados apareçam de forma inevitável. Aqueles que aprendem a cultivar essa fé tornam-se imbatíveis, porque compreenderam que nada fora de si mesmo pode definir seu destino. E então, diante de cada dificuldade, de cada momento de dúvida ou fracasso aparente, você percebe que a fé não é apenas acreditar no futuro, mas confiar plenamente que a sua mente, suas ações e seu propósito têm força suficiente para transformar qualquer realidade. Que você não precisa ver o caminho completo para caminhar, e que cada passo dado com coragem e convicção já é, por si só, uma vitória.
Napoleon Hill ensinou que a fé é o elo entre o desejo ardente e sua realização. Sem ela, o desejo é apenas um pensamento passageiro. Com ela, o desejo se torna uma força inquebrável que molda o mundo invisível para trabalhar em seu favor. E quanto mais profunda for a fé, mais rápido e eficaz será a manifestação daquilo que você busca. No fim das contas, fé inabalável não é sobre não ter medo ou dúvida. É sobre escolher continuar, avançar, agir e acreditar, mesmo quando todos os sinais parecem dizer o contrário. É compreender que você é parte de algo maior, que o universo não conspira contra você, mas ao seu favor, e que cada desafio que enfrenta é apenas uma preparação para que o seu potencial seja revelado na plenitude que você jamais imaginou. E assim, a fé se torna mais do que uma crença. Torna-se uma força silenciosa que guia cada pensamento, cada decisão e cada ação, até que a vida se curve diante da determinação daquele que aprendeu a nunca duvidar do poder de sua própria mente. A vida não espera por ninguém. Cada minuto que você hesita, o tempo avança, as oportunidades passam e o mundo continua girando, indiferente às suas desculpas. Napoleon Hill sempre dizia que a ação é o elo entre o pensamento e a realização. Não basta sonhar, não basta acreditar, não basta planejar. É preciso agir agora, neste exato momento, mesmo quando o medo aperta o peito e a dúvida sussurra em seus ouvidos. Imagine Ricardo, um jovem que sonhava em transformar sua paixão em negócio. Ele passava horas estudando, planejando, analisando cada detalhe, mas nunca agia. Cada "amanhã eu começo" era um passo atrás. Até que um dia percebeu que seu tempo estava acabando, que cada dia perdido o afastava do seu destino. Ele entendeu que conhecimento sem ação é como um rio que não encontra o mar, energia desperdiçada. A ação imediata é diferente da impulsividade. Não se trata de correr sem direção. Trata-se de caminhar com coragem, decidindo agora, ainda que imperfeitamente, e ajustando ao longo do caminho. Cada passo dado cria momentum, e momentum gera resultados que o estudo e a reflexão sozinhos jamais poderiam alcançar. Você já percebeu como os grandes momentos da vida frequentemente surgem de decisões tomadas no instante certo, antes mesmo de sentir-se plenamente preparado? Thomas Edison não esperou até que cada detalhe da lâmpada fosse perfeito. Ele experimentou, falhou, ajustou e prosseguiu. Henry Ford começou suas fábricas com menos recursos do que muitos considerariam suficientes. O ponto em comum entre todos os vencedores não foi apenas talento ou sorte, mas a disposição de agir imediatamente, mesmo diante da incerteza. A hesitação é o maior ladrão de sonhos. Ela cria uma prisão invisível. Você permanece confortável, mas estagnado, seguro, mas impotente. Enquanto isso, aqueles que tomam decisões rápidas e firmes, mesmo com medo, acumulam experiência, aprendem mais rápido e conquistam mais cedo. Cada ação cria conhecimento que nenhum livro pode ensinar. Cada tentativa falha prepara você para a próxima vitória. Pergunte-se: quantas vezes você perdeu oportunidades simplesmente porque esperou pelo momento perfeito? Quantas portas deixaram de se abrir porque você duvidou de si mesmo, porque esperou por garantias que nunca vieram? O mundo não oferece garantias, ele oferece resultados para aqueles que ousam. E não é apenas sobre grandes ações, são também os pequenos passos que acumulam um poder imenso. Cada ligação feita, cada conversa iniciada, cada oportunidade buscada com coragem cria um efeito dominó que transforma sua vida de maneira inesperada. O universo responde à intensidade da sua ação e não à quantidade de dúvidas que você sente. Imagine agora um desafio que parece impossível, um projeto, um sonho, um objetivo que parece além das suas forças.
A hesitação convida você a recuar. O medo tenta convencê-lo de que é tarde demais. Mas a ação imediata desafia tudo isso. Ela é a força que transforma o impossível em possível. Cada passo dado com determinação, cada risco calculado, cada esforço contínuo, mesmo quando você não vê resultados imediatos, é um investimento direto no seu futuro. Napoleon Hill nos lembra que a ação sem procrastinação é a verdadeira manifestação da fé. Não adianta acreditar que o universo vai conspirar a seu favor se você permanece inerte. Fé sem ação é apenas desejo. Ação sem fé é esforço vazio. Mas fé combinada com ação imediata é uma força imparável. E aqui está o ponto mais profundo. Agir imediatamente também treina sua mente para dominar o medo. Cada vez que você decide avançar, mesmo diante de dúvidas, sua confiança cresce. Cada passo dado é uma lição de coragem. Cada falha transformada em aprendizado é um lembrete de que você é mais forte do que imaginava. O medo deixa de ser um inimigo e se torna um indicador, uma bússola que mostra onde sua ação é mais necessária. A vida é composta de momentos como este, oportunidades que exigem coragem agora, decisões que determinam décadas, ações que definem legados. Quem espera, perde. Quem hesita, se vê preso em mediocridade. Quem age mesmo com medo, transforma cada obstáculo em escada, cada dificuldade em impulso, cada atraso em preparação para algo maior. Você já notou que, frequentemente, as pessoas bem-sucedidas são lembradas apenas pelo resultado, mas raramente se vê o esforço incessante por trás dele? Cada sucesso visível é a consequência de centenas de decisões tomadas rapidamente, de milhares de passos dados sem hesitação, de uma persistência implacável mesmo diante de fracassos e críticas. A ação imediata cria não apenas resultados, mas também caráter, disciplina e visão. Portanto, a questão não é se você tem capacidade, se tem recursos ou se está pronto. A questão é se você está disposto a agir agora, com coragem, com foco e com determinação, mesmo quando a incerteza aperta e o mundo parece desafiá-lo, porque cada instante que você adia é um instante que nunca mais volta, uma oportunidade que escapa e um sonho que permanece apenas como desejo. A verdadeira grandeza não vem de esperar pelo momento perfeito, mas de criar o momento perfeito através da ação consistente, da coragem silenciosa e da fé que sustenta cada passo. Cada dia em que você decide avançar é um dia em que você se aproxima de dominar a vida, porque você aprendeu que nada se manifesta sem movimento, nada se conquista sem esforço e nada se transforma sem ação imediata. E assim você entende que a ação não é apenas um caminho para os resultados, mas um processo de transformação profunda. A cada decisão de agir agora, você se torna mais resiliente, mais corajoso e mais consciente do poder que reside dentro de você. O mundo não espera, e você também não deveria. Dominar a vida começa pelo instante em que você decide agir, e o universo responde àquele que não hesita. O espelho é mais do que um pedaço de vidro. É um portal para a verdade que você muitas vezes evita. Ele não mente, não omite, não disfarça. Nele, você encontra não apenas sua aparência, mas sua coragem, suas fraquezas, suas dúvidas e, acima de tudo, seu potencial oculto. Napoleon Hill sempre enfatizou que a verdadeira grandeza começa quando você se reconhece completamente, sem máscaras, e decide assumir responsabilidade absoluta por sua vida. Imagine Clara, uma mulher cheia de sonhos, mas carregada de inseguranças. Todos os dias, ela passava diante do espelho, desviando o olhar, tentando ignorar o reflexo que mostrava mais medos do que coragem. Até que, em um momento de decisão, ela parou
Encarou o próprio olhar e percebeu que cada medo refletido ali era apenas uma sombra, um obstáculo que existia apenas porque ela permitiu. O espelho não é cruel, ele é honesto. Ele não mostra o que você quer ver, mas o que precisa ver. Cada expressão, cada linha, cada gesto é um lembrete silencioso de que você é responsável pela sua própria vida. Se você se sente preso, é ali, no reflexo, que deve buscar a raiz do problema. Se sente fraco, é ali que deve buscar a força que está escondida sob camadas de dúvidas. Pergunta provocante: quando você olha no espelho, quem você realmente vê? Um vencedor? Um espectador da própria vida? Ou alguém que ainda teme enfrentar a própria verdade? Dominar a mente e dominar a vida começam com esse olhar. Quando você consegue encarar suas falhas sem se culpar, sem se esconder, começa a perceber que cada escolha que fez, boa ou ruim, é parte do seu aprendizado. Cada erro é uma lição, cada queda é um convite para se levantar mais forte, e cada dificuldade é uma oportunidade de transformar o reflexo no espelho em um aliado, e não em um juiz implacável. Napoleon Hill ensinava que a autoconsciência é a chave que abre todas as portas da prosperidade. Sem conhecer a si mesmo, você caminha às cegas. Mas quando observa sua mente, suas emoções, suas decisões e seu caráter, você descobre que a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder estão dentro de você. O espelho revela a única realidade que importa. Você é responsável pelo que entra e sai de sua mente, pelo que permite que controle suas ações e pelo destino que escolhe criar. E não se engane, enfrentar a si mesmo não é fácil. É um processo de coragem diária. Cada vez que você escolhe olhar para dentro, questionar suas motivações, encarar seus medos, você cresce. Cada reflexão profunda é um tijolo na construção da sua própria grandeza. O mundo exterior é apenas um reflexo do mundo que você carrega dentro. Se você se transforma internamente, seu entorno também muda. Imagine que cada dia você tem a oportunidade de olhar no espelho e decidir. Você continuará alimentando pensamentos de dúvida e medo, ou começará a treinar sua mente para enxergar possibilidades, para cultivar confiança e coragem? Cada olhar honesto no espelho é um convite para agir, para corrigir, para avançar. E quanto mais você pratica, mais forte se torna, mais claro se torna o propósito e mais inabalável se torna a sua determinação. A introspecção também ensina que ninguém mais pode fazer isso por você. Mentores podem guiar, livros podem inspirar, experiências podem ensinar, mas a transformação começa quando você se olha no espelho e aceita assumir total responsabilidade pela sua vida. É nesse momento que você deixa de ser espectador e se torna o protagonista, o criador, o arquiteto da própria realidade. E então, no silêncio do seu próprio olhar, você percebe algo extraordinário. O reflexo não é apenas de quem você é, mas de quem você pode se tornar. Cada linha de preocupação, cada sombra de medo, cada vestígio de dúvida pode ser transformado em força, coragem e determinação. O espelho deixa de ser apenas um reflexo físico e se torna um instrumento de autodomínio, um aliado poderoso que mostra a verdade e guia para a ação consciente. Ao dominar o reflexo no espelho, você domina a si mesmo. E ao dominar a si mesmo, você domina o mundo ao seu redor, porque tudo começa de dentro. Cada decisão, cada ação, cada pensamento alinhado com propósito transforma não apenas o reflexo que você vê, mas a realidade que você vive. Olhar no espelho é, portanto, um ato de coragem, fé e consciência. É reconhecer que nada fora de você pode definir sua vida e que a força para criar, transformar e prosperar reside exclusivamente dentro de você. Quando aprende a se encarar de frente,
com honestidade e determinação, você dá o passo definitivo em direção a uma vida de domínio total, sobre a mente, sobre as circunstâncias e sobre o próprio destino. A solidão é uma das maiores provas que a vida pode oferecer, mas também é uma das ferramentas mais poderosas para moldar caráter, coragem e visão. Napoleon Hill nos ensina que aqueles que alcançam grandes conquistas não são aqueles que seguem sempre acompanhados, mas aqueles que aprenderam a caminhar sozinhos, a encontrar força dentro de si e a ouvir a voz silenciosa da própria mente quando todo o mundo parece silencioso. Imagine Lucas, um jovem empreendedor que decidiu iniciar seu negócio em uma cidade distante, longe de familiares, amigos e mentores. Nos primeiros meses, ele se sentiu esmagado pelo peso da responsabilidade e pelo medo da incerteza. Ele poderia ter desistido facilmente, voltando à segurança do que conhecia. Mas algo dentro dele insistiu. Continuar, mesmo que sozinho, era o único caminho para provar a si mesmo que sua visão era real. A solidão não é apenas a ausência de pessoas. É a oportunidade de enfrentar seu próprio reflexo, de conhecer seus limites, de confrontar seus medos mais íntimos e decidir se eles irão dominá-lo ou fortalecê-lo. Quando você está sozinho, não há distrações, não há desculpas, não há culpados. Existe apenas você e a escolha de crescer ou permanecer na estagnação. Pergunta provocante: você teme a solidão ou reconhece nela a chance de descobrir quem você realmente é? Cada momento de isolamento é um teste de resiliência. É quando você está sem aplausos, sem encorajamento externo, que precisa encontrar sua própria voz. É quando ninguém está olhando que se prova a si mesmo que é capaz de enfrentar desafios, de manter disciplina, de continuar a agir mesmo quando tudo parece conspirar contra você. A resiliência na solidão também ensina paciência. O mundo exterior frequentemente recompensa o imediatismo, mas o verdadeiro crescimento interno exige tempo e reflexão. Aquele que domina a solidão aprende a escutar, observar e refletir. Aprende a planejar, mas também a agir, a sentir, mas também a controlar, a persistir, mesmo quando cada sinal externo sugere desistir. Imagine Ana, uma artista que decidiu dedicar anos de sua vida à criação de sua obra-prima. Ela trabalhou sozinha, sem reconhecimento, sem aplausos, muitas vezes questionando se valeria a pena. Mas foi exatamente nessa solidão que ela refinou sua técnica, fortaleceu sua disciplina e encontrou a visão única que a tornaria incomparável. Sem a solidão, sem o confronto diário com seus próprios limites, Ana jamais teria descoberto seu verdadeiro potencial. E aqui está o ponto crucial. A solidão revela tudo o que você não quer enxergar. Ela mostra suas fraquezas, seus medos, suas procrastinações e força você a decidir, continuar como está ou transformar-se. É um momento de verdade absoluta, onde você percebe que nada externo determinará seu sucesso, mas apenas sua capacidade de resistir, perseverar e evoluir. Aqueles que aprendem a caminhar sozinhos desenvolvem algo que não se encontra em livros, mentorias ou fóruns: autoconfiança genuína, coragem inabalável e clareza de propósito. Eles descobrem que não precisam da aprovação de ninguém para avançar e que a verdadeira força reside em enfrentar os desafios internos com a mesma intensidade que enfrentam os externos. Napoleon Hill sempre enfatizou que a mente de um vencedor se fortalece quando confronta a adversidade sem depender de conforto externo. A solidão é a arena invisível onde o caráter é forjado, onde cada decisão fortalece a determinação e onde a fé e a visão se tornam inquebráveis. Pergunte-se agora: quando você se encontra sozinho, sem ninguém para validar seus sonhos, sem aplausos, sem reconhecimento, o que você faz?
Você se rende à tristeza e à dúvida ou encontra dentro de si a força para persistir, criar e vencer? Cada dia que você escolhe continuar sozinho, trabalhando em silêncio, construindo disciplina e enfrentando medos, é um dia em que você se aproxima de se tornar inabalável. A solidão também permite que você veja o mundo com clareza. Ela elimina distrações, futilidades e opiniões alheias que muitas vezes desviam o foco. Ela ensina que nada externo pode definir seu valor, seu destino ou seu potencial. Cada desafio enfrentado na solidão é um tijolo a mais na construção de sua própria liberdade, autonomia e poder pessoal. E, finalmente, aqueles que aprendem a ser resilientes na solidão descobrem um segredo extraordinário. Quando o mundo finalmente reconhece suas conquistas, você percebe que nunca precisou do reconhecimento externo para se tornar grande. A grandeza sempre foi interna, cultivada silenciosamente, moldada por disciplina, coragem e fé. Alimentada pelos momentos em que você caminhou sozinho, encarando seus medos e tomando decisões que ninguém mais poderia tomar por você. A solidão não é um castigo, é uma oportunidade de transformar-se em alguém que não depende do mundo para sobreviver, mas que cria seu próprio destino, guiado pela clareza, coragem e força interior. Quando você domina a resiliência na solidão, você se torna invencível, porque aprendeu a confiar apenas naquilo que nunca pode ser tirado: a sua mente, a sua disciplina e a sua determinação. E assim, cada passo dado sozinho, cada noite de silêncio, cada desafio enfrentado sem apoio externo, é uma prova silenciosa de que você está construindo uma vida que ninguém poderá destruir, porque a verdadeira força nunca vem de fora, mas de dentro. Muitas pessoas acreditam que riqueza é apenas uma questão de dinheiro, que é acumulando bens, contas bancárias recheadas ou propriedades que se atinge sucesso. Mas Napoleon Hill nos ensina que a verdadeira riqueza não começa no exterior, ela começa no interior. Antes de se tornar realidade física, ela se manifesta como pensamento, visão e atitude. A riqueza é, acima de tudo, um reflexo da mente e do espírito. Imagine Pedro, um homem comum que trabalhou a vida inteira sem nunca sentir que tinha o suficiente. Ele via os outros prosperarem e se perguntava: por que eu não consigo? Ele buscava fórmulas externas, cursos, conselhos, mas o que faltava não estava fora, estava dentro dele. O problema não era o mercado, não era a economia, não eram as circunstâncias. O problema era a percepção interna dele sobre valor, merecimento e possibilidade. A riqueza verdadeira começa quando você muda sua mentalidade. Quando você entende que escassez, medo e dúvida são bloqueios internos e não limitações externas. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Mas para que a mente acredite, primeiro ela precisa sentir merecimento, precisa reconhecer o próprio valor, precisa alinhar pensamentos e emoções com o que deseja conquistar. Pergunta provocante: se você olhasse honestamente para dentro de si mesmo, quais crenças sobre dinheiro, sucesso e prosperidade ainda te limitam? O universo não responde à frustração, à reclamação ou à inveja. Ele responde à energia, à clareza e à visão interna. Aqueles que entendem isso percebem que, antes de buscar riqueza no mundo exterior, precisam cultivá-la internamente, por meio da autodisciplina, do aprendizado contínuo, da coragem de assumir responsabilidades e da fé inabalável de que merecem mais. Considere Sofia, uma jovem empreendedora que desejava construir um império. Ela começou pequena, com poucos recursos, e enfrentou dúvidas externas e críticas incessantes. Mas ela tinha algo que muitos não têm: clareza sobre seu valor e visão de onde queria chegar. Cada passo que dava, cada desafio que superava,
Cada noite de trabalho solitário fortalecia não apenas seu negócio, mas também sua mente, seu caráter e sua capacidade de criar riqueza verdadeira. A riqueza que ela buscava no mundo físico era apenas um reflexo do que já havia cultivado dentro de si. A riqueza interna se manifesta de várias formas: confiança, disciplina, criatividade, coragem, visão, resiliência. Sem esses elementos, qualquer fortuna externa é instável, efêmera e insatisfatória. Mas quando você cultiva a riqueza interna, cada recurso externo que chega é multiplicado. Cada oportunidade é aproveitada e cada obstáculo se torna apenas mais um degrau para a grandeza. Napoleon Hill também nos lembra que a riqueza começa com um desejo ardente, mas precisa ser combinada com clareza de propósito. Desejo sem direção é frustração, clareza sem ação é impotência. Quando você alinha desejo, propósito e disciplina, a mente se torna um ímã irresistível, atraindo não apenas dinheiro, mas oportunidades, conhecimento e pessoas que contribuem para seu crescimento. Pergunta provocante: você acredita que sua mente pode ser sua maior fonte de riqueza ou ainda pensa que tudo depende de fatores externos e sorte? O grande erro de muitos é buscar riqueza apenas no exterior, tentando preencher vazios internos com posses. Mas posses não substituem visão, caráter ou força mental. O verdadeiro milionário, o verdadeiro bem-sucedido, é aquele que entende que seu mundo externo é reflexo do que está dentro. Cada decisão consciente, cada escolha ética, cada esforço disciplinado, cada investimento em si mesmo, cria riqueza que não pode ser tirada por ninguém. Imagine agora a vida de alguém que domina a riqueza interna. Ele acorda com confiança, encara desafios com coragem, aprende com cada experiência e transforma obstáculos em oportunidades. Ele entende que não depende de aplausos, sorte ou reconhecimento externo. Tudo o que ele precisa já existe dentro dele: clareza, visão, disciplina, coragem e fé. O mundo exterior apenas reflete aquilo que ele já conquistou internamente. E aqui está o ponto mais profundo. A riqueza como reflexo interno também envolve generosidade, compaixão e impacto. Napoleon Hill dizia que a mente que entende abundância não guarda para si. Ela compartilha, ensina, inspira. A verdadeira prosperidade não se mede apenas pelo que se acumula, mas pelo que se cria para si e para os outros. Quanto mais você transforma sua mente em fonte de riqueza, mais você transforma vidas ao seu redor. Pergunte-se todos os dias: você está cultivando riqueza apenas como posse ou está construindo riqueza como reflexo da sua força interna, da sua visão e do seu caráter? Cada momento de dúvida, cada desafio, cada crítica é uma oportunidade de fortalecer essa riqueza invisível, aquela que define o sucesso verdadeiro que não pode ser comprado, vendido ou perdido. A riqueza que importa começa com disciplina, coragem, visão, aprendizado contínuo e fé. Ela se manifesta primeiro em decisões conscientes, em hábitos consistentes e em ações que transformam obstáculos em oportunidades. Quando você compreende isso, o mundo se torna um campo fértil para suas conquistas. Tudo o que você vê de prosperidade externa é apenas o reflexo de uma mente preparada, de um coração comprometido e de um espírito que não se curva diante da adversidade. O segredo final é compreender que essa riqueza não é apenas para acumular, mas para criar uma vida de propósito, liberdade e realização. Cada desafio enfrentado, cada noite de reflexão, cada passo dado em silêncio, fortalece a riqueza interna e transforma o mundo ao seu redor. Quem entende isso se torna imbatível, porque percebe que o poder nunca esteve fora, sempre esteve dentro de si. Muitos dos maiores obstáculos que enfrentamos não estão à nossa frente. Eles estão dentro de nós.
Medos silenciosos, dúvidas ocultas, inseguranças veladas, crenças limitantes. Estes são os verdadeiros gigantes que nos impedem de avançar. Napoleon Hill sempre ressaltou que o maior inimigo de nossa própria grandeza é a mente não disciplinada. Enquanto você se concentra apenas em desafios externos, há uma batalha invisível acontecendo dentro de você, e vencê-la é essencial para conquistar qualquer objetivo. Imagine Roberto, um jovem visionário que sonhava em abrir sua própria empresa de tecnologia. Cada dia trazia oportunidades, mas também o peso de pensamentos internos que o assombravam. Será que eu sou capaz? E se eu falhar? E se todos me julgarem? Ele percebia que, por mais que buscasse recursos, mentorias e estratégias externas, o verdadeiro bloqueio estava em sua própria mente. Cada dúvida silenciosa funcionava como uma âncora, prendendo-o em um porto seguro de mediocridade. Os obstáculos invisíveis são traiçoeiros porque não aparecem em gráficos, relatórios ou listas de tarefas. Eles se escondem atrás de desculpas, procrastinação, justificativas e autopiedade. E muitas vezes eles são reforçados por pessoas ao seu redor que, sem querer, projetam suas próprias limitações sobre você. Hill ensinava que a mente humana é incrivelmente poderosa e que qualquer pensamento negativo repetido se transforma em realidade. Se você acredita que vai fracassar, o mundo começa a conspirar para que isso aconteça, não por sorte, mas porque a sua mente cria as condições para isso. Pergunta provocante: quantos de seus fracassos nunca foram realmente externos, mas sim manifestações de medos internos que você alimentou? Quantas oportunidades você deixou escapar porque a dúvida silenciosa falou mais alto do que sua coragem? Superar esses obstáculos invisíveis exige coragem, disciplina e introspecção. Não é uma batalha contra o mundo, mas contra as próprias limitações que você permitiu que crescessem. É olhar para dentro e identificar pensamentos autodestrutivos, padrões de comportamento que repetem fracassos, medos que paralisam e decidir que nada disso mais governará sua vida. Imagine Ana, que desejava se tornar escritora. Cada vez que se sentava para escrever, uma voz interna dizia: não é bom o suficiente, ninguém vai ler isso. Por que se esforçar? Mas Ana começou a observar esses pensamentos, estudá-los, questioná-los e substituí-los por foco, disciplina e prática diária. Não foi imediato, nem fácil, mas cada palavra escrita desafiava o obstáculo invisível e cada frase se tornava um passo na direção de sua própria grandeza. Napoleon Hill enfatizava que obstáculos invisíveis são muitas vezes mais poderosos do que qualquer dificuldade externa, porque atacam a raiz da ação. Eles se manifestam como procrastinação, dúvida, medo de julgamento e insegurança. A diferença entre os que fracassam e os que prosperam é que os vencedores aprendem a identificar e confrontar esses obstáculos. Eles não esperam que desapareçam sozinhos. Eles os estudam, compreendem, enfrentam e os transformam em aprendizado, força e impulso para o próximo nível. Pergunta provocante: você está pronto para olhar honestamente para si mesmo e encarar seus maiores obstáculos invisíveis? Ou prefere culpar circunstâncias externas, sorte ou outras pessoas por aquilo que ainda não conquistou? Superar esses obstáculos exige paciência e persistência. Cada desafio interno não é um castigo, mas uma lição. Cada medo, cada dúvida, cada insegurança é uma oportunidade de desenvolver resiliência, coragem e autoconfiança. Hill ensinava que cada dificuldade é um professor silencioso, e aqueles que aprendem com ele transformam limitações em oportunidades, erros em degraus e fracassos em trampolins. Imagine uma situação extrema. Você tem um sonho, mas sente que não possui recursos, habilidade ou tempo.
O obstáculo invisível começa a sussurrar: desista, não é para você. Mas você decide agir de qualquer forma. Cada passo dado com fé e determinação enfraquece o obstáculo invisível, e o universo, silenciosamente, responde criando caminhos que você jamais imaginou. Cada dificuldade interna enfrentada é, na verdade, um convite para transformar a mente em seu maior aliado. E aqui está a verdade profunda. Quando você consegue superar os obstáculos invisíveis, você não apenas conquista objetivos externos, você se transforma internamente. Você se torna alguém que não depende de sorte, oportunidades fáceis ou aprovação alheia. Você se torna alguém que cria, molda e controla sua própria realidade, porque aprendeu que o maior poder sempre esteve dentro de você. Por fim, compreender e superar esses obstáculos invisíveis é uma preparação para a vida inteira. É um treinamento silencioso que fortalece a mente, o caráter e o espírito. Cada medo enfrentado, cada dúvida desafiada e cada limitação interna quebrada cria um ser humano capaz de lidar com qualquer desafio externo. Quem domina seus obstáculos invisíveis domina não apenas seus sonhos, mas a própria vida, porque entende que nada fora pode derrotá-lo se ele tiver controle sobre aquilo que está dentro. O domínio da vida não é um destino, é uma jornada contínua. Napoleon Hill nos ensina que a verdadeira conquista não está apenas em riquezas, sucesso ou reconhecimento externo, mas na capacidade de dominar a própria mente, os próprios hábitos e o próprio destino. Tudo começa com decisões firmes, fé inabalável, ação imediata, introspecção profunda, resiliência na solidão, riqueza interna e a superação de obstáculos invisíveis. E quando todos esses elementos se combinam, surge algo maior: o domínio final da vida. Imagine Rafael, que cresceu acreditando que seu destino estava nas mãos de outros. Ele estudou, trabalhou duro, mas ainda sentia que não controlava sua própria história. Um dia, ao refletir sobre suas experiências, percebeu que todas as barreiras externas, empregos perdidos, fracassos financeiros, críticas alheias, não haviam sido o verdadeiro problema. O verdadeiro desafio era ele mesmo, suas crenças limitantes, medos silenciosos, hesitações e dúvidas. O domínio da vida começa no instante em que você assume responsabilidade total. Não mais culpar circunstâncias, pessoas ou eventos. Não mais esperar por condições perfeitas ou garantias externas. É entender que o universo é neutro e que tudo o que acontece é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, não um obstáculo permanente. Cada desafio, cada derrota aparente, cada erro se torna um passo rumo à maestria pessoal. Você já parou para pensar que todos os mestres, todos os líderes, todos os grandes realizadores enfrentaram crises internas mais difíceis do que qualquer problema externo? O que os diferenciava não era a sorte ou talento, mas a capacidade de dominar suas mentes, transformar fraquezas em forças e persistir mesmo quando tudo parecia perdido. O domínio da vida exige coragem para olhar para dentro de si mesmo, sem rodeios, sem desculpas, sem mentiras. É reconhecer suas falhas, confrontar seus medos e alinhar cada pensamento com seu propósito mais profundo. É olhar no espelho e decidir que nada será mais poderoso do que sua determinação, que nenhum obstáculo externo pode deter quem domina a si mesmo. Imagine agora que cada capítulo desta jornada seja um degrau, a decisão firme que acende a ação, a fé que não vacila, a ação imediata que transforma desejo em realidade, o espelho que revela quem você realmente é, a solidão que fortalece, a riqueza interna que reflete seu poder e a superação dos obstáculos invisíveis. Cada degrau se apoia no anterior.
E quando você sobe todos eles, compreende que o domínio da vida não é algo que se conquista de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pergunta provocante. Você está pronto para aceitar que tudo que precisa para criar a vida dos seus sonhos já está dentro de você? Que o universo não cria limites, mas apenas reflete aquilo que você projeta? Que a grandeza não vem de circunstâncias externas, mas do domínio absoluto da sua mente e espírito? O domínio final da vida também exige ação contínua. Não se trata de alcançar um ponto final, mas de manter disciplina, clareza e propósito em todos os momentos. É a prática diária de coragem, reflexão, aprendizado, resiliência e perseverança. Cada decisão alinhada com seu propósito fortalece sua mente, seu caráter e sua visão. Cada desafio superado aumenta sua confiança e expande seu potencial. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim. O que você planta, cresce. Pensamentos de medo, dúvida e procrastinação produzem resultados de estagnação. Pensamentos de coragem, fé e ação produzem resultados extraordinários. Dominar a vida é aprender a cultivar os pensamentos corretos, nutrir sua mente com visão e propósito e agir diariamente para transformar cada ideia em realidade. E então você percebe algo extraordinário. O mundo externo não determina seu sucesso. Não é dinheiro, prestígio, circunstâncias ou sorte. O verdadeiro poder sempre esteve dentro de você, esperando para ser despertado. Cada desafio, cada dificuldade, cada momento de dúvida foi um treinamento secreto, preparando você para assumir o controle absoluto do seu destino. O domínio final da vida é a fusão de todos os ensinamentos anteriores. É saber que você pode criar qualquer realidade que deseja, porque sua mente é inquebrável. É sentir que cada obstáculo é uma oportunidade, cada crítica é um aprendizado, cada derrota é um impulso para o próximo nível. É caminhar pelo mundo com coragem silenciosa, disciplina constante e fé inabalável, sem depender de ninguém, porque você finalmente compreendeu que ninguém mais pode criar sua vida. Apenas você. Pergunte-se, quando você enfrentar o próximo desafio, você irá ceder à dúvida e ao medo, ou avançará com convicção, sabendo que cada passo é um reflexo da força que já existe dentro de você? Quando as oportunidades surgirem, você esperará a aprovação externa ou agirá imediatamente confiando na sua visão e no seu propósito? Quando o mundo questionar seu valor, você permitirá que suas ações silenciosas provem sua grandeza? O domínio final da vida não é apenas uma conquista pessoal, é uma revolução interna. É despertar para a compreensão de que pensamentos, decisões, fé, ação, coragem, introspecção, resiliência e riqueza interna são as ferramentas definitivas da existência. É viver de forma consciente, intencional e extraordinária, transformando cada momento em aprendizado, cada dificuldade em força e cada sonho em realidade tangível. E, finalmente, quem domina a vida compreende que não há limites para o que pode criar. Porque quando a mente, o espírito e o coração estão alinhados, quando cada decisão é tomada com clareza, coragem e fé, o universo inteiro se torna aliado. Nada é impossível, tudo é possível. O impossível é apenas o reflexo da mente que ainda não se atreveu a acreditar em seu próprio poder. Assim, ao olhar para trás em sua jornada, você percebe que cada capítulo, cada passo, cada desafio enfrentado foi parte de um processo grandioso. E que a verdadeira vitória não é apenas alcançar metas externas, mas transformar-se em alguém capaz de criar, dominar e viver a vida nos termos mais elevados da própria mente e espírito. Porque dominar a vida é, em última análise, dominar a si mesmo. E quem domina a si mesmo domina tudo. E assim,
chegamos ao fim desta jornada. Mas lembre-se, cada capítulo desta história não termina aqui. Ele continua dentro de você. Cada decisão que você tomar, cada medo que enfrentar, cada ação que você der hoje, é um passo em direção à vida extraordinária que você nasceu para viver. Não deixe que o mundo dite seus limites. Domine sua mente, transforme seus pensamentos em ação e faça do impossível apenas mais um desafio superado. O poder de mudar, de crescer, de conquistar, sempre esteve dentro de você. O universo está pronto para conspirar a seu favor, mas você precisa agir, agora, neste instante. Se este vídeo tocou seu coração, se despertou em você uma faísca de coragem, faça mais do que apenas assistir. Se inscreva no canal para que possamos caminhar juntos nesta jornada de transformação. Deixe o seu like, porque ele mostra que você acredita no próprio poder de mudar. E comente aqui embaixo, compartilhe suas decisões, seus desafios, seus sonhos. Inspire e seja inspirado. Lembre-se, nada vai te deter se você decidir hoje se tornar o protagonista da sua própria vida. A sua mente, a sua fé e a sua ação são os instrumentos que vão construir a realidade que você merece. Então, vá em frente. Levante-se agora. Olhe para o espelho da sua alma e diga: eu sou capaz. Eu sou forte. Eu vou conquistar minha vida extraordinária. O mundo espera por aqueles que ousam agir. Seja esse alguém.